Olá, meus queridos! Está começando mais um Legacy Logos, o seu programa de pregação expositiva. E é com muito prazer que eu estou aqui, com muita graça do Senhor. Nós vamos hoje estudar um pouquinho mais sobre Isaías, o capítulo 22. Olha, eu quero já deixar aqui bem claro para você que se caso você tiver alguma dúvida, você pode me procurar lá no Instagram, Renata Martins MP, e você pode mandar mensagem perguntando a respeito do nosso estudo, ok? Então, bora para a palavra que nós vamos ver muita coisa interessante aqui hoje, tá? Antes nós vamos ler o texto, nós vamos orar e depois a gente faz com a aplicação. Isaías 22, nós vamos ler a partir do versículo 15. Do versículo 15, diz assim: assim diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Vá dizer a essa Sébina, administrador do palácio, que faz você aqui e quem deu a você a permissão para abrir aqui um túmulo? Você que está lavrando no alto do monte e talhando nas rochas o seu lugar de descanso? Veja que o Senhor vai agarrar você e atirá-lo para bem longe, ó homem poderoso. Ele o embrulhará como uma bola e a atirará em um vasto campo. Lá você morrerá e lá os seus poderosos carros se tornarão a vergonha da casa do seu Senhor. Eu o demitirei das suas funções e do seu cargo você será desposto. Naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Euquias. Eu o vestirei com um manto que pertencia a você mesmo. Com o seu cinto eu revestirei ele de força e a ele entregarei a autoridade para que seja exercida. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém mais conseguirá abrir. Eu o fincarei como uma estaca em terreno firme. Ele será para o reino de seu pai um trono de glória. Toda a glória da sua família dependerá dele, a sua prole e os seus descendentes, todos os seus utensílios, dos menores aos maiores, das bacias aos jarros. Naquele dia, anuncia o Senhor dos exércitos, a estaca fincada em terreno firme cederá, será arrebentada e desabaterá, e o peso sobre ela cairá, pois assim declarou o Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra. Senhor, Espírito Santo, esteja à vontade no meio de nós, traz a revelação da tua palavra, que os nossos ouvidos e o nosso coração esteja totalmente aberto para entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Senhor, que o Senhor venha nos moldar e nos mostrar aquilo que o Senhor deseja em nós através dessa palavra. Sim, Deus, grita ao nosso coração e fale conosco em nome de Jesus. Amém? Bom, como a gente viu aí, né, no último estudo, o Lucas, ele veio explicando um pouco mais sobre o que estava acontecendo. Se você não viu a aula passada, eu te convido você voltar aí um capítulo antes e ver. E a gente vê aí o que está acontecendo neste momento, né? O profeta Isaías, ele estava trazendo vários juízos, né? Palavras proféticas em cima da nação, de outras nações. Só que agora as coisas mudam. O povo de Judá, né? Eles acreditavam que talvez o juízo de Deus não viria sobre ele. Mas exatamente nesse momento, no capítulo 22, a gente vê Deus trazendo juízo sobre Judá, juízo sobre Jerusalém. O que estava acontecendo ali? Só para dar um resuminho. O que estava acontecendo ali? Isaías estava falando e liberando palavras dizendo, se arrependam. Vocês precisam se arrepender. Vem comigo aqui no versículo 12.
no versículo 12 de Isaías, fala assim, ó, naquele dia o soberano do Senhor dos Exércitos o chamou para que chorassem, para prantear, arrancar os seus cabelos, né? Ou seja, arrancar as suas vestes de lamentos. O que estava acontecendo aqui, gente? Nesse momento, Isaías está falando, chorem, se arrependam, arranquem os seus cabelos se forem necessário, mas se arrependam. O juízo do Senhor está próximo. E sabe o que o povo estava fazendo? Olha só no versículo 13. Mas, ao contrário, houve júbilo e alegria. Abate de gado, matanças de ovelhas, muitas carnes e muito vinho. E vocês então diziam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Gente, o povo estava em festa. O povo não queria saber de arrependimento. Independente do que o profeta Isaías estava falando, estava tendo festa. O povo não estava se arrependendo. Engraçado, né? Tem hora que a gente acha que exatamente está acontecendo isso na igreja. Muitas vezes tem profetas aqui em cima do altar, liberando palavra de juízo, liberando palavra de confrontos, liberando palavra de mudança de vida. E muitas vezes nós, eu e você, aí embaixo, estamos dando glória a Deus. Estamos dando graças a Deus. Não, querido, nós temos que entender, ter discernimento do quando é a voz de Deus trazendo juízo para a nação, trazendo juízo para a nossa vida e nos consertar. O convite aqui que Deus estava fazendo através do profeta Isaías era: se arrependa. Se arrependa porque o juízo está próximo. E aí a gente começa aqui, a gente percebe que primeiro veio uma palavra, né, sobre Jerusalém. Mas agora o profeta Isaías, ele se dirige a 2 mordomos. A 2 pessoas que faziam o mesmo ofício, mas com características diferentes. Olha só o texto, vamos comigo? A partir do versículo 15. Olha o que está acontecendo aqui. Assim diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Vá dizer a esse Sebna, administrador do palácio. Quem era Sebna? Sebna era o administrador do palácio, ou seja, o tesoureiro, o mordomo, aquele que tinha acesso a tudo e a todos. Gente, ele era somente abaixo, sabe de quem? Do rei. Ele só era abaixo do rei. Ou seja, ele tinha uma autoridade incrível sobre o rei, sobre o reinado ali, sobre Jerusalém. Então, ele entrava, ele saía, ele fazia o que ele quiser, ele dava ordens e as pessoas confiavam nele, as pessoas respeitavam ele, porque acima dele só existia o rei. Mas eu quero te convidar também a entender o significado do nome Sebna. A gente sabe aí que na Bíblia, né, sempre tem significados de nomes muito importantes e geralmente, não é uma regra, mas geralmente o significado do nome de cada personagem, até mesmo talvez o meu ou o seu, faz parte da identidade, faz parte da personalidade da pessoa. E olha só o que significa Sebna. Vamos comigo aqui? Sebna significa alguém vigoroso, alguém forte, que cresce, que é autossuficiente. Incrivelmente dizer que todo esse significado é exatamente o que estava acontecendo com aquele homem. Ele era literalmente alguém vigoroso, um cara forte, né, de fato, que ele crescia abundantemente. E ele também era muito autossuficiente. No entanto, que no versículo 16, a gente vê, olha só o que fala. Que faz você aqui? E quem deu você a permissão para abrir aqui um túmulo? Você está lavrando o mais alto do monte e trabalhando na rocha, no seu lugar de descanso? Olha o que estava dizendo aqui. O mordomo, né? Ele que tinha que cuidar de tudo ali, ele era praticamente um dono do lugar. Ele, nesse momento, o profeta vem para ele e fala assim: ei, quem é você para achar que deve ter um sepulcro, né, um túmulo, um funeral, né, um mausoléu maior do que o rei? Porque era isso que ele estava fazendo.
Ele estava roubando o dinheiro do rei para fazer assim o seu sepulcro, para fazer assim ali o seu monumento, né? Porque para ele, gente, olha que coisa, não dá nem para entender a cabeça da pessoa, né? Mas o que ele queria era que o funeral dele fosse algo deslumbrante. Ele queria ser lembrado por todos, até mesmo depois da morte. Tudo o que ele fazia era por ele e para ele. Ele era autossuficiente, então ele queria ser lembrado mesmo depois da morte. Gente, vamos falar a verdade. Na verdade, nós temos que ser lembrado no caminho. Nós temos que ser lembrado daquilo que nós fazemos hoje, no nosso tempo de vida. Aquilo que nós amamos, aquilo que nós ensinamos. Nós temos que ser lembrado do nosso caráter, da vida, do dia a dia, quem nós somos. Depois de morto, isso é balela. Não é verdade? E olha só, Sebna queria exatamente isso. Ele queria ser reconhecido após a sua morte. Gente, quanta ignorância. O corpo nada mais é do que pó. A partir do momento que a gente morre, já era. Já era. Independente se é lembrado ou se não é lembrado, o nosso corpo físico já era. E o que ele estava fazendo ali, era fazendo um grande monumento ali, um túmulo maravilhoso para ele ser reconhecido. E a Bíblia diz que estava fazendo nos mais altos montes para ser visto. Ele estava fazendo o seu túmulo no lugar mais alto da colina, nos lugares mais altos do monte ali, daquela cidade, para que aonde ele fosse, aonde as pessoas fossem, na verdade, eles olhariam e se lembravam. Acho que na cabeça dele estava assim: todas as vezes que as pessoas olharem para mim, olharem para esse túmulo, vão lembrar de mim. Só pode ser, né? Porque ele era muito egocêntrico, né? Esse homem era extremamente egocêntrico. E aí aqui, ó, no versículo 17, diz assim: veja que o Senhor vai arrancar você e tirá-lo para bem longe, ó homem poderoso. Olha que interessante, a palavra fala, né, que Deus vai arrancar ele, vai retirar ele daquele cargo. E o final da frase é, ó homem poderoso. Vocês lembram no início, quando eu falei sobre o significado do nome de Sebna? Um dos significados é o quê? Vigoroso, forte, poderoso. Deus está usando exatamente a função do seu nome contra ele mesmo. Ele está falando: você que se acha forte demais, você que se acha poderoso demais, deixa eu te falar uma coisa, você será arrancado deste lugar, você será tomado desse lugar, eu vou te restituir, eu vou te tirar deste lugar. E olha só o versículo 18, ele vem falando: ele embrulhará como uma bola e atirará num campo vasto, lá você morrerá e lá os seus poderosos carros se tornarão a vergonha da casa do seu Senhor. O que ele está dizendo aqui, gente? Ele está falando assim, ó, eles vão te pegar, vão te embrulhar todo, vão colocar um capuz sobre você, vai colocar uma faixa sobre os seus olhos, porque era assim que eles faziam, e vão te levar para um lugar, vão te exilar para um lugar onde você nem imagina para onde você está indo. E por que acontecia aquilo, gente? Justamente para a pessoa não saber como voltar, para ela achar que ela está completamente perdida, e a própria palavra diz isso, né? No finalzinho aqui fala: e lá você morrerá, e lá os seus poderosos carros, ou seja, tudo aquilo que você acha que é de poder hoje, tudo aquilo que você acha que é importante hoje, nada disso mais vai valer, né? Se tornarão a vergonha da casa do seu Senhor. Gente, a pessoa que fica ligada a bens materiais, pessoa que fica ligada o tempo todo naquilo que não é do reino de Deus, uma hora Deus pode retirar isso dela e acabar com os seus ídolos. É isso que Deus faz. E Deus está liberando uma palavra através do profeta Isaías aqui, que isso ia acontecer na vida de Sebna. Aquele mordomo que tinha todo o direito, todo o poder de entrar e sair, de fazer o que ele quisesse, de dar ordem, de tirar ordem, de dar comandos. Deus estava falando com ele: vai acabar a sua mamata, seu poder vai ser retirado, eu vou te tirar deste lugar. Olha só que interessante, né?
E aqui ele diz no versículo 19: eu demitirei você das suas funções e do seu cargo você será desposto. Ou seja, o profeta Isaías está falando com ele aqui, ó. Deus vai te tirar do seu cargo, vai te dispensar, vai literalmente te mandar embora deste lugar e vai colocar outra pessoa no seu lugar. Gente, isso é muito interessante o que acontece aqui com Sabna, porque ele se achava autossuficiente, ele se achava que ninguém era melhor do que ele, que jamais uma pessoa poderia ficar no seu lugar. Ele achava isso, mas na verdade Deus estava falando com ele o seguinte: por causa da sua soberba, por causa da sua desobediência, ele roubava o rei. Tudo que era do rei estava sobre as mãos dele. E aí o que acontece? Ele começou a ser infiel ao seu rei. A infidelidade dele fez com que ele caísse. A infidelidade, o egoísmo, a autossuficiência fez com que ele caísse. Ah, meus irmãos, eu e você, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque a nossa infidelidade com Deus pode nos levar a ruínas. A nossa infidelidade com o nosso Rei, o Senhor Jesus, pode nos tirar de lugares que Ele mesmo já nos colocou um dia. E aqui, ó, agora vai ser falado de um outro rapaz, né? De um outro rapaz que chama Eliaquim. Eliaquim, eita nós, Eliaquim, vamos lá. Naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Euquias. Mais uma vez eu quero te convidar para a gente observar aqui qual é o significado do nome de Eliaquim. Ele significa o seguinte: aquele a quem Deus levanta, aquele a quem Deus sustenta, aquele a quem Deus estabelece, aquele a quem Deus firma. Gente, o nome de Eliaquim é exatamente aquilo que aconteceria com ele futuramente. Através da palavra, através da profecia, era exatamente isso aqui. Olha que coisa interessante. Aquele a quem Deus levanta, quem Deus estabelece, quem Deus sustenta. E era exatamente essa palavra que estaria vindo agora para ele. E olha que interessante, ele fala também sobre Euquias, que é o pai, né? O pai de Eliaquim. Olha só, pai de Eliaquim significa minha porção é o Senhor. O nome do pai desse servo, porque ele é chamado de servo, diferente de Sebna, que foi chamado de mordomo, agora Eliaquim é chamado de servo, né? Deus chama ele: naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Euquias. O nome dele, ou seja, a pessoa dele, estava ligada ao pai. A referência era o pai, ou seja, certamente é um homem de caráter, era um homem que era respeitado, né? E olha o significado do nome Euquias. Ele era, minha porção é o Senhor. Então, se você pega os dois significados desses nomes, gente, e se juntam, olha que interessante que fica. Eliaquim, aquele que Deus levanta, sustenta, estabelece, e Euquias, minha porção é o Senhor. Ou seja, tudo que acontece comigo, na minha vida, tudo que eu tenho é o Senhor. A gente ouve muito essa expressão na Bíblia, né? A minha porção é o Senhor, a minha confiança é o Senhor. E aí, logo em seguida, no versículo 21, ele diz assim, o próprio Senhor está liberando essa palavra: eu vestirei com um manto, outras versões falam túnica, que pertencia a você. O que um manto, uma túnica, né? O que simboliza? Simboliza autoridade. Sabe o que estava acontecendo ali? Deus estava pegando toda a autoridade de Sebna e liberando agora para o seu servo Eliaquim. Toda a autoridade que ele tinha sobre o palácio, toda a autoridade que ele tinha sobre as pessoas, estava sendo retirada e liberada agora sobre Eliaquim. E aí logo em seguida ele fala: e com o seu cinto eu revestirei ele de força e ele entregarei a autoridade que você exercia. Em outras versões fala faixa ou cinturão, cinto, né? Gente, o cinto simboliza aqui o ofício
sacerdotal. O ofício de sacerdote e de força, né? Então, ele exercia aqui diante da nação o papel de sacerdócio. Naquele tempo, isso era tremendamente importante, né? Hoje nós temos Jesus como nosso sumo sacerdote, nosso grande sacerdote, mas naquele tempo ele recebe o cinturão, o cinto, né? Como símbolo aí de ofício também do sacerdócio. E aí ele continua aqui no verso 21, na parte B, diz assim, ó: ele será um pai para os habitantes de Jerusalém, para os moradores de Judá. Ou seja, certamente, Sébina não era assim com os seus. Não era assim com o povo de Judá. Mas agora, Eliaquim seria, né, um pai para a nação. Ou seja, ele seria uma pessoa muito amada, muito querida. Ele exerceria ali agora a paternidade sobre o povo. Ele poderia cuidar de fato do povo. Tá vendo, gente? São duas pessoas exercendo a mesma função, mas com características completamente diferentes. Esse sim é um servo fiel. Eliaquim é o servo fiel, diferente de Sébina. Aí, continuando no versículo 22, diz assim: porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. Meu Deus, isso aqui é poderoso. Porque a gente vê outra vez falando sobre a chave do reino de Davi em outras partes também da Bíblia. E o que está sendo dito aqui? O que isso aqui está simbolizando? Significa a autoridade completa do rei. A chave olha só o que continua o versículo dizendo: e o que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém consegue abrir. Ou seja, ele tem a chave do reino, do palácio. Aonde ele abre, tem que ficar aberto. Aonde ele fecha, tem que ficar fechado. A autoridade que estava sobre ele era tão incrível e tão poderosa, ao ponto que ele só estava abaixo do rei. Quem fez isso? Jesus. Jesus, ele foi no inferno. Apocalipse, se eu não me engano, deixa eu ver aqui onde está. Apocalipse 3:7 fala exatamente sobre isso. Que Jesus foi ao inferno buscar a chave, porque ele só veio de lá com toda a autoridade, porque a chave do reino de Deus, a chave do reino de Davi, está sobre as mãos de Jesus. E aqui, tudo que ele recebeu, né, tudo que Eliaquim recebeu de autoridade, do cinto, de tudo, foi exatamente por causa da sua fidelidade com Deus. A fidelidade nos leva a lugares que nós nem imaginamos, né? E no versículo 23 diz assim: eu o fincarei como uma estaca em terreno firme. O que é uma estaca, gente? Vocês lembram? Geralmente a gente vê muito isso em filmes, né? A estaca é aqueles pregos grandes que você bate no chão para fincar e montar tendas, né? Geralmente, para que elas seguram dos ventos, das ventanias e tudo mais. É como se fosse, pensa num prego, por exemplo, na parede, que fica firme ali, que não cai por nada. Pois é, Deus está falando o quê? Eu fincarei ele como uma estaca em um terreno firme, ou seja, uma estaca bem firmada. Ele será uma pessoa bem firmada. Ele será para o reino de seu pai um trono de glória, ou seja, ele será digno de confiança. O povo vai poder confiar nele a partir de agora. Diferente do outro que agora sai, esse chega e vai ganhar a confiança do povo ao ponto de ser chamado de pai, né? Então é algo que o povo seria valorizado, poderia apoiar nele, né? Só que tem um problema. A partir do momento que o povo se apoia no homem, muitas vezes esquece de Deus. E isso pode trazer sérias consequências. E aqui, ó, no versículo 24 diz: toda a glória de sua família dependerá dele, a sua prole e os seus descendentes, todos os seus utensílios, dos menores aos maiores, das bacias aos jarros. Gente, a família dele, todo mundo da família dele, seria totalmente dependente dele, ao ponto dele começar a trazer pessoas da sua confiança para ficar em lugares, né, para
colocar em posição de cargos ali do governo para que esteja junto com ele. Ou seja, ele foi tão sábio que ele começou a trazer pessoas da sua própria confiança para estar trabalhando com ele durante o tempo que ele estivesse no governo. Isso é muito interessante. Só que no versículo 25 diz: naquele dia anuncia o Senhor dos Exércitos, a estaca fincada em terreno firme cederá. Será arrebatada, será arrebentada e desabará, o peso sobre ela cairá. Diz assim o Senhor dos Exércitos. Chegaria o dia do seu fim, né? Na verdade, todo mundo tem o seu fim. Todo mundo, independente da sua missão, independente do seu ministério, a missão de um homem, uma hora chega ao fim e muitas vezes o fim dela é lamentável. Vamos agora para algumas aplicações desse texto? Olha só, a primeira aplicação que eu quero trazer para você é: por mais que nós sejamos mordomos, e a palavra de Deus diz isso, nós somos servos de Cristo, né? Nós temos total acesso a tudo que o Filho nos proporcionou e temos que lembrar que tudo é dele. A nossa família pertence ao Senhor, o nosso trabalho pertence ao Senhor, as nossas finanças pertencem ao Senhor, o nosso trabalho, tudo que está sobre as nossas mãos, por mais que sejamos mordomos, nada é nosso, tudo é do Senhor. Nós estamos nada mais, nada menos do que cuidando das coisas de Deus. Nós estamos desfrutando daquilo que Ele nos concedeu, que Ele nos confiou, mas tudo é dele. A sua esposa é dele, os seus filhos é dele, o seu marido é dele, o seu trabalho, o seu dinheiro, o seu ganha-pão, tudo nessa vida pertence ao Senhor dos Exércitos. Outra coisa também, outra aplicação é: cuidado com a soberba. A soberba precede a queda. Cuidado com esse ego inflado. Cuidado com essa autossuficiência. Cuidado, querido, cuidado em achar que, independente do lugar que você está, que Deus te colocou lá, que você é o maioral, que ninguém é melhor que você. Muito cuidado. A soberba precede a queda. Assim foi com Sébina e assim também foi com Satanás. Ele que tinha acesso ao trono de Deus foi expulso por causa da soberba do seu coração. Assim como Sébina, que cai, a palavra de Deus fala: você vai cair, você vai desmoronar. Satanás também caiu por terra justamente pela cobiça do seu coração, pelo egoísmo, né? Pela vontade de ser superior. Outra aplicação que eu quero trazer para você é que Deus pode usar aquilo que você se vangloria contra você mesmo. A gente viu aqui, né, Deus usando o próprio nome de Sébina, que é força, contra ele mesmo. Muitas vezes aquilo que eu e você nos vangloriamos e achamos que aquilo ali, nossa, nós somos os maiorais, Deus pode usar exatamente isso contra mim e contra você. Também temos que ter um alerta aí de cuidado. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Será mesmo que Deus pode nos chamar de servos? Será mesmo que eu e você hoje seríamos chamados assim como aquele homem, Eliaquim, servo meu? Será? Porque tem diferença de servo e de mordomo. O mordomo, muitas vezes, como eu disse, é aquele que desfruta das coisas sem nem se importar com nada. Ele acha que ele é o dono, né? Ele se acha autossuficiente, mas o servo não. O servo, ele faz questão de trabalhar para o seu Senhor. Ele tem a alegria de trabalhar para o seu rei. Ele tem a alegria de desfrutar e ele sabe o seu limite. Então, será que hoje Deus poderia nos chamar eu e você de servos? Será que Ele pode realmente confiar a mim e a você toda essa autoridade, os ofícios como foi liberado? Será que Deus pode liberar sobre mim e sobre você acessos, mesas, lugares, do qual será que Ele de fato será glorificado? Será que Ele de fato será levantado toda honra e toda glória ao Senhor? Ou será que será por você? Mais um aqui, nós temos que lembrar que muitos cristãos estão sim, de fato, servindo
ao Senhor. Estão sim sendo mordomos do Senhor. Mas muitos servem a Deus com os olhos nos bens, com os olhos naquilo que Deus pode oferecer, com os olhos nos milagres, nos poderes que Jesus pode liberar. Que eu e você não sejamos assim, que sejamos servos de Deus por amor a Deus. Ele nos amou primeiro, ao ponto de entregar o seu único filho, por mim e por você. Que nós venhamos fazer exatamente como Ele, nos entregar, tá? Jesus, Ele tem total autoridade, Ele tem autoridade máxima, Ele tem a autoridade do Pai. Ele e o Pai é um só. Autoridade máxima. Jesus também é o nosso sacerdócio real. Ele é o nosso sumo sacerdócio, né? E nas suas mãos, lá está a chave. Lá em Apocalipse, vamos abrir aqui comigo, rapidinho? Em Apocalipse 3, no versículo 7, diz assim, ó: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi sobre as suas mãos. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Jesus tem a chave, meu irmão. Jesus tem a chave. A autoridade está sobre ele, a justiça está sobre ele. Ele e o Pai são somente uma pessoa. Jesus, Ele é o nosso sacerdócio real. Jesus, Ele tem a chave nas suas mãos. Me lembra que agora, se eu não me engano, em Mateus 16, quando Jesus fala com Pedro: Pedro, eu edificarei a minha igreja sobre você, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Por quê, gente? Porque Jesus tem a chave. Jesus está com a chave do inferno na mão, está com a chave da eternidade nas mãos. Glória a Deus por isso. Outra aplicação: quando Deus nos colocar em lugares que Ele prometeu, sabe aquele lugar que Ele já te prometeu? Você lembra daquela palavra profética que você recebeu? Será que nós seremos como Sábina ou seremos como Eliaquim? Será que as pessoas vão poder confiar em nós? Vai poder de fato entregar tudo para nós e a gente vai cuidar dessas coisas como se fosse nossa? Sem roubar, sem fingir, sem ser, sabe, daquele jeitinho brasileiro? Pois é. Ou será que nós seremos como Eliaquim, um homem fiel, uma pessoa fiel, com princípios bíblicos, princípios do Senhor? Que sejamos como Ele, que façamos justiça assim como Ele. E jamais, gente, jamais se apoie nas pessoas. Jamais se apoie no seu pastor, jamais se apoie na sua mãe, no seu pai, jamais se apoie numa pessoa que você admira tanto como homem ou mulher de Deus. A gente tem que ter pessoas como referência, ok, tá tudo bem, mas nós devemos apoiar somente no Senhor. Ele sim é a nossa rocha, né? Jesus é a nossa rocha, as nossas estacas, os nossos fundamentos devem estar sobre Jesus, a pedra angular, aquela rocha que essa, meu filho, não tem erro. E a última aplicação aqui é: cuidado para que você não se perca no meio do caminho e acabe sendo derrubado de servo para demitido. Sabe, muitas vezes a gente anda no caminho como servos e a gente faz tudo como servos, mas em alguns momentos, alguns deslumbres desse dia, desse caminho, pode chegar a mim e você. Esses poderes, né, que está sendo liberado, como esse homem era, pode sim entrar na cabeça de muitas pessoas e fazer essas pessoas caírem. Então, muito cuidado para que eu e você não venhamos desviar no meio do caminho. Nós não queremos ser aquele que será mandado embora, que será demitido. Nós queremos ser os servos fiéis. Amém? Bom, hoje nós ficamos por aqui. Esse foi o nosso estudo. Quero orar com você e eu quero pedir mais uma vez que, se você ficou com alguma dúvida, entre em contato comigo lá no meu Instagram, Renata Martins MP, e eu vou ter o prazer enorme de poder te responder ou te ajudar, te auxiliar de alguma maneira, ok? Vamos orar para a gente finalizar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Espírito Santo. Obrigada por essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, que nós sejamos de fato como Jesus.
Que nós sejamos de fato cristãos como mini-cristos. Que a nossa referência, a nossa rocha seja sempre o Senhor. Pai, nós não queremos jamais ser servos infiéis, ser mordomos infiéis. Nós queremos ser chamados de servo bom e fiel. Isso que nós queremos ser. Espírito Santo, nos conduza em tudo que nós formos fazer. Nos conduza, Espírito Santo, nas nossas ações, nas nossas decisões e tudo que o Senhor colocar sobre as nossas mãos. Que nós venhamos lembrar que não pertence nada a nós, mas tudo pertence ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Se Deus quiser, nós estaremos aí nos próximos estudos. E fica ligadinho para você não perder nenhum, tá bom? Deus te abençoe. Até mais.